Elas são as atuais campeãs da Euro feminina. Além disso, são vice-campeãs da Copa do Mundo da França em 2019 e as adversárias mais complicadas da seleção brasileira na primeira fase das Olimpíadas. Você já sabe de quem a gente está falando. Vamos lá! Sejam muito bem-vindos ao Volta para Marcar. Meu nome é Matheus Guimarães e hoje a gente vai falar das adversárias da seleção brasileira nas Olimpíadas mais complicadas nessa primeira fase, a seleção holandesa. Esse tema surgiu porque eu fiz uma enquete lá no nosso Instagram, @VPMarcar, perguntando que tipo de conteúdo vocês gostariam de assistir nesse período pré-Olimpíadas. Por isso, segue a gente lá no Instagram. Olimpíadas tá chegando, tá batendo aí na porta, galera. E a gente vai ter muita interação aqui no nosso canal e também lá no Instagram. Então, por isso, se inscreve no nosso canal e segue a gente lá no Instagram. Mas bora direto pro conteúdo, que é o que interessa. Bom, como vocês devem estar sabendo, a seleção brasileira fez o seu período de treinamento para as Olimpíadas na cidade de Portland, nos Estados Unidos. Já a seleção holandesa fez na cidade de Kanagawa, já no Japão, para já ir se ambientando com a questão do fuso horário, do clima, enfim. Esse torneio olímpico será a despedida da treinadora Sarina Wiegman, do comando das Leões Laranjas. Ela que foi personagem principal na ascensão do futebol feminino holandês no cenário mundial. Ela pretendia deixar o comando da equipe após a Eurocopa, que seria disputada esse ano, mas como todos os torneios aí de nível mundial acabaram sendo adiados por um ano, a Eurocopa foi jogada para o ano que vem. Aliás, fique por dentro aqui no canal, porque quando chegar o período da Eurocopa, meu Deus, vai bombar aqui de conteúdo do melhor futebol do mundo. Mas a Eurocopa foi adiada, as Olimpíadas também, e aí a Sarina vai ter que encerrar o seu ciclo justamente após essas Olimpíadas. Ela que depois das Olimpíadas vai ser a nova treinadora da Inglaterra, um passo muito importante. A Inglaterra aí que está investindo pesado, a liga inglesa está cada vez mais profissional, mais de nível mundial, e a Inglaterra também está querendo fazer com que isso eleve o nível da sua seleção. O substituto da Sarina na seleção holandesa já tem nome, será o Mark Parsons, ele que é o atual treinador do Portland Thorns nos Estados Unidos, um treinador com uma bagagem, bastante experiência no futebol feminino, e vai chegar depois das Olimpíadas. Já tem data marcada para setembro, a chegada do Mark aí. Bom, e no vídeo de hoje a gente quer falar como que chega a seleção holandesa, ela que vai ser provavelmente a adversária mais complicada no grupo do Brasil, que também tem a Zâmbia e a China. A China também é um time complicadíssimo, por mais que nos últimos anos tenha tido uma queda aí de rendimento, mas continua sendo aí uma equipe muito bem organizada e que pode dar trabalho para o Brasil. Aliás, China e Holanda foram os dois países que o Brasil fez os seus amistosos e acabou empatando, né? Tanto um quanto o outro foram 0-0. Mas e a Holanda? Como é que chega essa Holanda? Bom, primeiramente vamos fazer um retrospecto aí das atuais campeãs da Eurocopa e das finalistas da última Copa da França em 2019. A Holanda já está classificada para a próxima Euro, que vai ser disputada no ano que vem, com 10 vitórias em 10 partidas, ou seja, atropelo total. Fundamental dizer que os destaques da equipe, tanto na Euro quanto na Copa do Mundo, continuam em alta, ou seja, a Lieke Martens, a Viviane Miedema, são duas jogadoras que desde aquele período e até hoje continuam se destacando, seja em seus clubes. A Martens, inclusive, foi atual campeã da Champions League também, e na seleção também tem apresentado o mesmo bom nível de futebol. Mas o problema da Holanda tem sido a pipocada, vamos colocar assim. Toda vez que enfrenta uma seleção de nível ali parelho, né, tem pipocado, tem empatado, tem perdido seus jogos, joga muito bem contra equipes inferiores, mas na hora de disputar ali no mina tá deixando a desejar, não tá conseguindo fazer boas partidas contra grandes seleções. Como eu falei aqui, no torneio da França, em março de 2020, a Holanda enfrentou o Brasil e empatou em 0-0. Naquele período, a gente colocava a Holanda como franca favorita, achando aí que a Miedema ia
fazer um caminhão de gols, mas não foi o que aconteceu. As chances mais claras da seleção holandesa acabaram parando nas nossas goleiras, né? Que naquela partida foi a Aline Reis e a Natasha. A Natasha, aliás, agora está jogando no Corinthians. E acabou que as duas principais jogadoras, a Martens e a Miedema, acabaram sendo anuladas ali pelas jogadoras de retenção do Brasil, que naquela partida foram a Thaisa e a Luana, duas jogadoras que não vão estar nessas Olimpíadas. Aliás, se você quer saber quem vai estar nessas Olimpíadas e os nossos comentários, vai nesse vídeo aqui que a gente falou sobre cada jogadora da lista da Pia. A Thaisa não foi convocada mesmo, e a Luana, que foi uma das principais jogadoras dessa era Pia, acabou que está lesionada, não vai poder estar na Olimpíada, um baita desfalque aí para a seleção brasileira. Nos outros dois jogos do torneio, contra França e Canadá, a Holanda também empatou. Então a gente teve ali um torneio de 4 seleções de nível muito parecido, e a Holanda não conseguiu vencer nenhuma das suas partidas. Em novembro de 2020, a Holanda também marcou um amistoso contra os Estados Unidos, uma revanche da final da Copa da França, né? A gente sabe que a revanche em amistoso não tem o mesmo peso, mas de qualquer forma fizeram a partida e os Estados Unidos acabou vencendo novamente por 2-0, ou seja, a Holanda tem muita dificuldade de enfrentar seleções do seu mesmo nível, né? Dá pra gente dizer também que um dos problemas dessa Holanda é a inconsistência, né? Num dia faz uma excelente partida, aplica uma goleada, e na outra, na partida seguinte faz uma péssima partida, perde, enfim. Vou até trazer alguns exemplos aqui para vocês. Vamos pegar o retrospecto da Holanda nos últimos amistosos de preparação para as Olimpíadas. Em fevereiro, a Holanda venceu de 6-1 a boa seleção da Bélgica. E logo no amistoso seguinte, acabou perdendo por 2-1 diante da Alemanha. Desse ponto já dá pra gente perceber. Aplicou uma boa goleada, fez uma boa partida contra a seleção belga, e aí logo na partida seguinte não fez uma boa partida. A gente sabe que a Alemanha é uma seleção top 10 aí a nível mundial, e aí a Holanda precisava ali pelo menos garantir uma vitória para dar segurança, para dar motivação para a equipe, e acabou perdendo. Nos amistosos de abril, mesma coisa, derrota por 1-0 para a seleção espanhola, que é uma boa seleção, está crescendo, vamos acompanhar aí o futebol espanhol, porque estão investindo de verdade no futebol feminino. E no amistoso seguinte, goleada para cima da Austrália. A Austrália da Samantha Kerr, que vai estar nas Olimpíadas de Tóquio. 5-0, goleada fácil da Holanda em cima da Austrália, que é uma boa seleção, é uma das melhores seleções do mundo. E aí, ou seja, enfrentou uma seleção grande como a Espanha, perdeu, e aí logo na partida seguinte conseguiu aplicar uma goleada de 5-0 numa boa seleção também da Austrália. Ou seja, dá para vocês entenderem aí que está havendo uma inconsistência da equipe. Por que em determinadas partidas consegue aplicar bons resultados e em algumas outras não consegue? É isso que a Sarina Wiegman ainda não conseguiu acertar na equipe. Em junho, mais uma dupla de amistosos. Derrota de 1-0 para a Itália e mais uma goleada, 7-0 contra a Noruega. A Noruega, que também é uma boa seleção europeia no futebol feminino. E aí, ou seja, deu para a Itália por 1-0. A Itália, que nem é uma seleção de nível top no futebol feminino, está crescendo, o futebol italiano está se desenvolvendo, mas ainda não é top 10, por exemplo, a nível mundial, e pegou uma Noruega que é uma boa seleção, tem um histórico excelente no futebol feminino, e foi lá e aplicou 7-0. O último teste, o teste definitivo dessa seleção holandesa, acabou não acontecendo, que seria a partida contra a África do Sul, até para testar, para se preparar para a partida contra a Zâmbia, né? É muito difícil a gente ver seleções europeias enfrentando seleções africanas, mas para um caso de umas Olimpíadas, para não ser surpreendido, a gente sabe que é muito difícil que a Zâmbia consiga vencer alguma das suas partidas, mas por um desconhecimento, de repente, tático, físico, por uma organização, é bom estar se preparando, né, enfrentando outras seleções africanas para entender justamente quais são os seus potenciais, as suas fragilidades,
esse amistoso acabou não acontecendo porque houve um surto de Covid na seleção sul-africana. Aí ambas as seleções decidiram cancelar, suspender esse amistoso. Mas aí você deve estar se perguntando, pô, como é que a Holanda, que você está falando aí que está inconstante nessa preparação para as Olimpíadas, tem 10 vitórias em 10 partidas nas eliminatórias da Euro? Bom, vale lembrar que nas eliminatórias as seleções costumam enfrentar outras seleções de nível mais fraco. Além disso, se a gente pegar as partidas da Holanda, mesmo com as vitórias, foram atuações bem irregulares. Somente o necessário para vencer aquele adversário que era mais fraco. Ou seja, uma certa preguiça da Holanda em se desenvolver, em aproveitar esses jogos contra equipes inferiores para poder testar novas formações, novos jogadores, enfim. A Holanda ia lá, enfrentava a seleção mais fraca, fazia o mínimo para sair com a vitória e foi assim durante todo o processo de eliminatórias para a Euro. Sempre que a Holanda enfrenta adversários que atacam, que propõem a partida, a sua defesa sofre. Ou seja, a Holanda só consegue jogar contra equipes que dão campo para ela, que ela consegue ir para cima, que ela consegue ser propositiva. Se a Holanda se sentir encurralada, ela não consegue sair em jogadas de velocidade de contra-ataque, por exemplo. A Holanda tem muita dificuldade e a defesa holandesa deixa muito a desejar. A lateral direita holandesa é um sério problema que a Sarina Wiegman não conseguiu resolver a tempo das Olimpíadas. Desde que a Van Lutheren deixou a seleção após a Copa da França, não houve nenhuma jogadora de qualidade para ocupar aquele espaço. Já foram feitos vários testes e a Sarina Wiegman não conseguiu encontrar aquela jogadora para manter aquela qualidade. Então, a lateral direita é um ponto que tanto a seleção brasileira quanto outras seleções que vão enfrentar a Holanda nessas Olimpíadas precisam explorar. E aí a gente já tem o nome certo, é Tamires para cima dela. Pô, mas e aí, como é que estão a Lieke Martens e a Viviane Miedema, as duas principais jogadoras da seleção holandesa? Bom, elas continuam absolutas tanto na seleção quanto nos seus clubes. Como eu falei, a Martens foi campeã da Champions League, a Viviane Miedema, o Arsenal na Inglaterra não fez uma boa temporada. Aliás, será que ela fica no Arsenal? Mas a Viviane Miedema conseguiu manter o bom nível e, aliás, se o Arsenal conseguiu alguma coisa nessa temporada foi graças a Viviane Miedema. Uma jogadora que cresceu muito após a Copa da França foi a Jill Roord. Ela que tem sido a melhor jogadora holandesa nessas eliminatórias da Copa, tem ocupado ali um espaço na seleção muito interessante e também aproveitou aí a queda de produção da Van der Sande, que não tem feito uma boa temporada, não fez uma boa temporada no Wolfsburg da Alemanha, o seu clube, não tem tido boas atuações na seleção holandesa, então acabou perdendo espaço para Roord. Aliás, houve até o questionamento se a Van der Sande deveria ou não estar nessa lista olímpica, acabou estando. Acho que é muito mais pelo que ela pode fazer se ela voltar a jogar no nível do que ela sabe, do que realmente do que ela está fazendo hoje, que ela está realmente muito abaixo do que ela pode fazer. E o time da holandês é um time, como eu falei, bastante experiente, campeão da Euro, vice-campeão mundial, então não é um time bobo, por mais que esteja passando por um momento delicado, de altos e baixos, tem a sua saída certa da treinadora, que de alguma maneira acaba influenciando, né? Porque as jogadoras sabem que aquele projeto não vai continuar naquele momento, mas mesmo assim é um time muito experiente e que tem muita moral com a torcida e com a imprensa local. Quem lembra aí na Copa da França, os holandeses invadindo a França para acompanhar as suas partidas, a torcida holandesa acaba sendo um show à parte em qualquer competição de futebol, seja masculino, seja feminino, e na Copa da França deram mais uma vez um show. Então a seleção holandesa tem muita moral com a sua torcida, a torcida acredita, apoia até o final, e é isso que a gente vai ver nas Olimpíadas. Porém, ainda há certa dúvida em relação ao desempenho, até onde pode chegar a seleção holandesa nessas Olimpíadas. É muito difícil dizer, devido a essas inconsistências, esses altos e baixos, a seleção holandesa aí pode chegar numa final, como chegou na Copa da França, como chegou na Eurocopa, ou pode cair nas quartas de final, na semifinal, enfim. Na primeira fase a gente sabe que não vai cair,
porque o grupo é muito difícil de que isso aconteça, porque, como eu falei, tem a Zâmbia, que vai ser muito difícil de pontuar nessas Olimpíadas, mas a seleção holandesa é uma grande incógnita aí, pelas suas jogadoras, pelo que sabe jogar. É claro que a gente coloca aí como uma das postulantes a medalhista, mas por tudo que a gente já traçou aqui do histórico, tá complicado bater o martelo e dizer que a Holanda vai estar na final. Lembrando que a Holanda estreia no dia 21 contra a Zâmbia e você vai acompanhar tudo aqui no nosso canal. Por isso que você precisa estar inscrito para saber de tudo que vai rolar no futebol feminino nas Olimpíadas. É isso aí, galera. Essa foi um pouquinho da minha análise sobre a seleção holandesa, a principal adversária da seleção brasileira nessa primeira fase das Olimpíadas. Olho aí na Lieke Martens e na Vivianne Miedema, são as principais jogadoras da seleção holandesa. A Lieke Martens, aliás, é uma das 6 jogadoras que você precisa conhecer antes das Olimpíadas. A gente fez um vídeo bacana sobre isso, corre lá para assistir. Por todo o histórico que a gente apresentou aqui, eu acho que a seleção brasileira tem totais condições de vencer a Holanda. A gente sabe que vai ser um jogo muito equilibrado, muito complicado, mas acho que a seleção brasileira vive um momento de maior estabilidade para poder vencer a Holanda, e essa que vai ser a principal adversária. Então o Brasil vencer a Holanda dá aquela moral, dá aquele gás para continuar nas Olimpíadas. A mesma moral e o mesmo gás que você me dá quando deixa o seu like e se inscreve nesse canal. É muito importante para o crescimento, para a gente continuar trazendo aqui conteúdo de futebol feminino. Por isso não perde tempo, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui se você acha que a seleção brasileira vence essa seleção holandesa aí de Lieke Martens e Miedema. Deixa aqui nos comentários, vamos debater sobre isso, eu quero saber a sua opinião. Muito obrigado a você que chegou até aqui e forte abraço!